porque a gente é um país grande, né? Uma grande população também. Tem muitos lobbies muito poderosos, então parte do nosso trabalho é tentar informar melhor os tomadores de decisão sobre o que faz sentido, né, do ponto de vista do alinhamento com o Acordo de Paris, que é a grande referência nessa questão, e com os cenários climáticos. Como é que a gente se adapta a esse mundo mais quente, de clima mais instável, que em geral não é muito falado. Em geral a gente fala, meu Deus, 2 ciclones em 30 dias, meu Deus, a gente teve, né, chuvas torrenciais no litoral norte como nunca antes, na Bahia e assim por diante. Mas não necessariamente a gente tem construído soluções para que a gente esteja melhor preparado quando essas coisas acontecerem, porque elas vão acontecer. Olá! Falar de mudanças climáticas não é apenas discutir sobre o quanto o planeta está mais ou menos quente. Mudanças climáticas contemplam também uma agenda mais robusta de temas que estão conectados à segurança alimentar, impacto dos desastres naturais na vida de mulheres e meninas, direitos indígenas e preservação das florestas, por exemplo. As consequências do aquecimento global são facilmente percebidas. Em 2021, inundações profundas na Alemanha e na Bélgica destruíram edifícios, carros e casas e mais de 1.000 pessoas ficaram desabrigadas. Na China, enchentes impactaram territórios e causaram mortes. Nos Estados Unidos, regiões conhecidas pelas baixas temperaturas atingiram mais de 38 graus durante vários dias. No Brasil não é diferente. Altas temperaturas, mudanças no clima, ciclones. A mudança do clima está por toda parte. É sobre isso e mais um pouco que eu e o João Torres vamos conversar com a nossa convidada especial de hoje. Chega aí, João. Olá, Rick. Olá, ouvinte. Eu sou o João Torres e esse é o último episódio da temporada ABC do ESG, essa rodada inédita do Diversity Talk, para apoiar você que nos ouve a construir um repertório sobre o que é ESG e como esse tema se conecta diretamente com diversidade e inclusão. Quem nos acompanha hoje é a Nathalie Unterstel. A Nathalie, ela tem mestrado em administração pública pela Escola do Governo John F. Kennedy da Universidade de Harvard. Também tem graduação em administração de empresas da Fundação Getúlio Vargas. Ela atuou na esfera federal e estadual, onde apoiou diretamente na construção de políticas públicas, incluindo o mais ambicioso programa de adaptação à mudança do clima já realizado no país, o Brasil 2024. Como diretora também na SAE da Presidência da República. Ela contribuiu como negociadora do Brasil nos assuntos de mudança do clima na ONU e como secretária adjunta do Fórum Brasileiro de Mudança do Clima. Atualmente, ela é presidente do Instituto Talanoa, dedicado em acelerar a ação climática por meio exatamente da combinação de dados, ciência e diálogo. Nathalie, seja muito bem-vinda, é uma honra ter você com a gente aqui hoje no Diversity Talk. Obrigada, João, Ricardo, um prazer grande estar com vocês. E vamos lá, acho que tem bastante coisa para a gente conversar. Temos sim, Nathalie. E aí, já para início de conversa, você acha que dá para a gente resumir em poucas palavras o que são as mudanças climáticas? E para além disso, por que a gente tem que dar mais atenção para essa agenda? Porque me parece que a gente está falando, com o perdão aqui da expressão, tomara que não seja isso, mas quase que de uma bomba relógio, né? O tempo vai passando cada vez mais rápido. Olha, Ricardo, eu acho que o resumo pode ser que a gente já está vivendo nesse mundo mais quente, de clima muito mais instável, e que, portanto, há uma emergência, né? Porque a tradução de emergência é quando você tem alguma coisa que tem um altíssimo risco, que a gente já sabe que é o caso, e um curtíssimo tempo para ser resolvida. Então, de fato, a bomba relógio está ligada, só que ela não vai explodir tudo de uma vez, ela vai lentamente, né, progredindo e espalhando aí impactos. E digamos, o lado positivo ainda que a gente vê nessa história é que ela não foi totalmente detonada. A gente ainda tem espaço, né, de ação, a gente ainda tem agência para evitar os piores cenários da mudança do clima. Mas a gente já está dentro também dessa mudança do clima, a gente já está vivendo os efeitos.
Acho que você trouxe alguns dados, né, de situações muito extremas aí vividas da China à Europa, mas a gente agora, no último mês, viu no Rio Grande do Sul 2 ciclones em menos de 30 dias, só de apoio federal, ou seja, dinheiro de nós, dos contribuintes, que foi dedicado para um desses ciclones, foram 400 milhões de reais, estima-se mais de 1 bilhão no total. E é isso, a gente tem isso muito presente agora, tendo que se adaptar. Então, acho que o resumo é a mudança do clima, ela muda tudo que a gente sabe, muda tudo que a gente achava que sabia também, né? E, ao mesmo tempo, nos dá ainda alguma chance de minorar, né, os efeitos e, claro, através de uma transformação sistêmica que está acontecendo, que está se dando no mundo. Por que a gente precisa dar mais atenção? Eu acho que a gente não tem opção de não dar atenção. A gente pode, de repente, desligar e falar, vou fingir que isso não está acontecendo, né? Vou desligar aqui, porque é realmente muito difícil, é muito grande, é um problema muito sistêmico. E eu acho que falar dele também é difícil, né? Para as pessoas que vêm perdendo, seja quem teve que enfrentar ciclone ou para os negócios, para quem está liderando empresas que estão submetidas a tudo isso, não é fácil falar, não é simplesmente pega, liga o microfone e começa a falar, né? Mexe com o que a gente acredita, mexe com o que a gente acha que sabe. Então, eu acho que é importante que a gente abra espaço para essas conversas difíceis acontecerem, e não simplesmente passar um verniz verde em tudo e dizer, é tudo maravilhoso. Não é bem assim. É interessante você falar desse ponto, porque eu estava ouvindo um podcast recentemente, uma entrevista no podcast Ilustríssima Conversa com a Eliane Brum, jornalista e que vive lá na região da Amazônia, Altamira mais especificamente. E ela comentava nesse podcast como o negacionismo é algo mais próximo da gente até do que a gente imagina, porque a gente pensa no negacionismo como aquele parlamentar ou aquela pessoa de extrema direita, mas no nosso dia a dia, muitos de nós também podemos nos comportar como negacionistas à medida em que a gente fala, bom, não é um problema assim tão urgente, ou eu posso continuar tendo tais hábitos de consumo e comportamento, na verdade eu nem vou estar aqui quando isso acontecer. Tem gente que pensa desse modo ainda, né? Tem dimensões da nossa vida que contribuem para o problema, né? Por exemplo, como a gente se transporta. A gente ainda depende de avião no Brasil, que é um país continental, né? Você não tem como ir para Altamira se você não chegar de avião, né? Uhum. Assim como a gente no dia a dia vai usar carro, e os carros ainda têm um motor a combustão, e a gente vai, em algumas ocasiões, vai conseguir usar bicicleta, vai preferir andar do que, né, pegar um carro, mas isso é parte do problema. As emissões principais vêm daí, né? E aí a gente pode, em alguns momentos, falar, puxa, mas será que eu sou culpado? Então sou eu que estou causando o problema, né? E também não é bem assim. A culpa, a gente tem que, eu acho que um pouco se libertar da culpa, né? Porque a culpa individual não vai resolver nada, você só vai ficar estressado. Uhum. Mas, por outro lado, começar a falar sobre essas escolhas ou sobre a falta delas, porque, por exemplo, no Brasil hoje, qual é a opção de você não andar de carro e você não pegar avião? Né? A gente não tem, assim, tem o transporte público, mas Claro. que nem sempre é disponível, acessível, seguro, de qualidade para todo mundo. Em outras ocasiões, por exemplo, se você precisa ir de uma região do Brasil a outra, você não vai ter opção além do avião. E aí como é que faz, né? Uhum. Então, eu acho que essa parte do negacionismo, às vezes é por conveniência, às vezes é por uma certa falta de opção, né? Pela necessidade que a gente tem de começar a cobrar mudanças numa escala que não é a individual. Então, por exemplo, começar a cobrar que a cidade tenha mais ciclovias, que sejam ciclovias mais seguras, que a gente tenha um transporte público decente, né? Que nós não temos. A nossa geração, bom, se vocês vivem em São Paulo, vocês vão ainda poder usar o metrô. Não é eu no Rio de Janeiro tenho muito limitadamente essa opção, né? E nas outras cidades do país você não tem essa opção. Então, eu acho que a gente começa a ter que exercer uma cidadania num outro nível, que não é o nível de dizer, eu quero um político honesto. Não, eu quero um político honesto, é claro, e que defenda agendas, né, que tome decisões que sejam benéficas para a agenda climática também. Eu acho que a gente ainda não chegou nesse ponto.
Ô, Nathalie, você trouxe o exemplo dos políticos e tomadores de decisão, e eu sei também que o foco do Instituto Talanoa é exatamente essa atuação com políticas climáticas. Será que você poderia contar para a gente um pouquinho mais sobre o que são essas políticas climáticas, dar alguns exemplos e também qual a importância delas para essas transformações positivas do nosso planeta? Políticas climáticas, João, são políticas que podem dar respostas às causas e também às consequências da mudança do clima. As causas, basicamente, são políticas que vão ajudar a gente a descarbonizar, né, a acelerar a nossa descarbonização. E aí algumas pessoas podem estar pensando, bom, mas o Brasil já é uma economia limpa. Não, não somos. Não, mas o Brasil já tem muita energia renovável. É verdade. Mas então por que a gente precisa de política climática, né? Se a gente já está tão bem, inclusive melhor que a maioria dos países. Porque a gente precisa completar a nossa transição para uma economia de baixo carbono e principalmente para uma economia que não dependa tanto de petróleo, de gás, e também um pouquinho ainda de carvão e assim por diante, né? E claro, uma economia que não, a gente não depende do desmatamento, mas hoje ele é muito presente. A gente tem o maior desmatamento de floresta tropical por décadas no mundo, então a gente precisa se livrar disso daí. Então, parte da conversa sobre políticas climáticas é a gente construir soluções coletivas, né? Que possam ser tomadas por governos, que possam induzir o setor privado também a fazer essa transformação, né? E não é fácil, porque a gente é um país grande, né? Uma grande população também, tem muitos lobbies muito poderosos, então parte do nosso trabalho é tentar informar melhor os tomadores de decisão sobre o que faz sentido, né? Do ponto de vista do alinhamento com o Acordo de Paris, que é a grande referência nessa questão, e com os cenários climáticos. E tem uma outra parte dessa conversa que nos é muito cara também, que é essa de como é que a gente se adapta a esse mundo mais quente, de clima mais instável, que, em geral, não é muito falado. Em geral, a gente fala, meu Deus, 2 ciclones em 30 dias, meu Deus, a gente teve, né, chuvas torrenciais no litoral norte como nunca antes, na Bahia e assim por diante. Mas não necessariamente a gente tem construído soluções para que a gente esteja melhor preparado quando essas coisas acontecerem, porque elas vão acontecer. E a gente sabe que vão acontecer cada vez mais perto da gente, né? Então, é aqui que entra a necessidade do poder público, porque as pessoas sozinhas não conseguem se adaptar, né? Você pode, por exemplo, se você mora numa casa na costa brasileira, de repente você pode elevar essa casa. E assim, quando tiver uma inundação, você vai estar melhor preparado, né? Mas você nunca vai conseguir parar a enchente. A inundação não vai deixar de acontecer porque você elevou a sua casa. E aí, é nessa hora que a gente precisa de regras, de incentivos, enfim, de decisões mesmo de caráter público que orientem as pessoas, inclusive sobre, será que a gente ainda deve morar em determinadas áreas do país? Né? Será que ainda são áreas seguras, habitáveis por todos nós? Então, veja que pergunta difícil, né? E que cada vez mais são perguntas como essa que vão estar colocadas aí para todos nós e principalmente também para quem tem a caneta na mão no poder público. E se a gente pensar em um dos aspectos, apenas, das mudanças climáticas, que é a elevação do mar, o Brasil sempre foi, historicamente, todo voltado para o litoral, para a costa. E quando a gente vê aquelas projeções da ONU sobre o avanço do mar, são, assim, imagens assustadoras, né? Eu tenho uma, Nathalie, na minha memória, porque vivo entre São Paulo e Salvador, que se nada for feito, até por volta de 2050, 60, em Salvador, a água estaria ali na altura do elevador Lacerda, que todo mundo aqui que está nos acompanhando conhece como um ponto turístico. Então imagine isso em outras cidades do país e do mundo. Você falou um pouco sobre o papel do ambiente privado, das organizações, e eu queria explorar um pouquinho mais isso. Hoje, entre as grandes empresas, sobretudo aquelas de capital aberto, que prestam contas na Bolsa de Valores e para investidores, muitas delas criaram metas, planos específicos para conter as mudanças climáticas. Só que a gente também vê
que os desafios que essas empresas se impõem estão num horizonte muito largo. Então eu vou zerar até 2060. Claro, existe toda uma complexidade para se alcançar esse número, mas as metas também não vão ser cumpridas por quem está tomando decisão hoje, né? É uma responsabilidade que está sendo colocada lá na frente. Como é que você vê a atuação do meio empresarial, considerando o que já foi feito até aqui, a velocidade dessas mudanças e o que ainda falta fazer? Olha, excelente pergunta e eu gostaria de dividir a minha resposta em duas partes. Acho que a primeira delas é que a gente sabe, tem um levantamento que foi recém-feito, e em cima das 500 empresas do ranking da Forbes, então das maiores empresas, né, do mundo, e 45% delas já assumiram metas chamadas de net zero, né, que é justamente essa trajetória para zero emissões líquidas até a metade do século, 2040, 50, 60. O que eu acho muito interessante, porque quer dizer que 65 não, ou melhor, 55, desculpa, não assumiram. Ou seja, mais uma ampla maioria ainda não tem o compromisso de realmente se alinhar aí com o Acordo de Paris. Então, a primeira parte da minha resposta é que o problema está nas 55% que ainda estão correndo por fora, que acham que estão vivendo num planeta que não está mais quente e que não vai ficar mais quente. E que eu acho que ou elas querem se mudar para Marte, fazer negócio, sei lá com quem, ou então elas estão realmente, né, usando uma expressão coloquial, empurrando com a barriga para ver em que momento elas vão estar assim com a corda no pescoço, puxa, agora é que eu vou fazer alguma coisa, né? Então, acho que tem uma primeira parte dessa conversa aqui, Ricardo, que é essa de por que é que não estão fazendo, por que é que não têm compromissos, né? Será que os consumidores não estão enxergando ou eles estão coadunando com essas posições? Então, eu acho que isso é gravíssimo. Aqui no Brasil, para vocês terem uma ideia, a gente não tem muitas empresas com compromissos desse tipo, tá? E aí entro na minha segunda parte aqui da resposta, que tem a ver com a qualidade das metas, que eu acho que estava bastante presente na sua pergunta, né? Hoje, mais de 90% do PIB global, aí estou, claro, considerando países, já se comprometeu a ter chegar em zero emissões na metade do século, que é muito positivo. Mas tem uma qualidade, assim, varia muito do que eles querem dizer com isso, de como eles vão fazer, do que eles já estão considerando agora, se além de ter esse compromisso de longo prazo, tem metas intermediárias. E por essa razão que surgiram várias iniciativas recentemente, inclusive uma capitaneada lá pelo secretário-geral da ONU, pelo Antônio Guterres, para ver, e aí, o que é que vocês estão propondo? Dá para acreditar? Dá para acreditar em tudo isso? E também se viu o seguinte, que as empresas querem mais do que só soltar um anúncio, né? Elas precisam que alguém pegue na mão e explique para elas, olha, faz a meta assim vai ser alinhado com Paris. Então, se criou, por exemplo, essa iniciativa de metas baseadas na ciência. Hoje no Brasil, quer dizer, hoje eu não sei, mas a última vez que eu olhei, a gente só tinha 13 empresas brasileiras com metas baseadas na ciência, que, além do compromisso de longo prazo, continham também compromissos de curto e médio prazo. Então, não dá para fazer transição para zero emissões no Brasil com 13 empresas. Vocês me desculpem, essas 13 estão de parabéns, mas as outras milhares, elas precisam fazer melhor a sua lição de casa. E aí, aqui, falando então sobre o progresso, né, em relação ao que essas empresas precisam fazer, eu acho que os desafios estão ligados a empresa entender como é que essa meta se relaciona com o seu modelo de negócios, né? Se relaciona, não se relaciona, como se relaciona, porque em alguns casos pode ser que o seu modelo de negócios ele não se sustente mais diante desse planeta mais quente, né? Que você tem que repensar tudo. Se você for uma petroleira, por exemplo, esse é o seu caso, né? Por outro lado, se você é uma empresa uma papeleira, né? Ou uma empresa aí, na verdade, mais do que uma papeleira, uma empresa que
Vamos pegar o exemplo da papeleira. Você tem condições de não só zerar suas emissões, como você pode ajudar outras empresas a zerarem também, né? Porque você pode investir em restauração florestal, você pode, inclusive, gerar créditos de carbono em cima disso. Então, eu vejo que hoje, à medida que as empresas, as suas lideranças, né, entendem o problema, entendem que estão nesse mundo muito mais instável, que elas têm que se repensar, elas começam a gerar estratégias que são muito novas, são muito desafiantes, muito inovadoras, mas que vão contaminando o meio. E isso é muito legal. Eu tenho visto que tem acelerado, inclusive, a curva aí de aprendizado mundo afora. Agora, tem um outro lance, só para fechar essa longa resposta que eu estou te dando. Quando a gente fala de metas net zero, né, elas não são só não é só cortar a emissão da sua operação, não é assim, gente, zerei, agora a minha operação aqui, sei lá, se você for uma fábrica, está tudo super eficiente. Não é só a lógica da eficiência, né? Mas é a lógica também de o que essa empresa, o que ela vocaliza no ambiente de negócios, o que ela pede para o governo, que regulação ela está promovendo. E aqui eu acho que a gente tem um dos maiores desafios, que é esse dessas empresas assumirem metas que vão ajudar os próprios países a terem mais ambição, né? Esse é um dos 4 P's, inclusive, aí que estão ligados às iniciativas que eu mencionei antes, e que eu acho que é isso. A gente está vendo empresas que, por exemplo, querem fazer sua lição de casa e, obrigada, vou contar para o meu cliente e acabou. E outras que já sacaram que elas não faz sentido assumir isso sozinha, né? Que tem que também buscar influenciar aí, as regulações, as políticas públicas, e, sinceramente, eu acho isso muito positivo, porque isso também pode ajudar de certa forma, contrapor os lobbies superpoderosos que estão resistindo a essa mudança também. Então, eu acho que o papel das empresas, o papel corporativo nesse momento é olhar para dentro de si, olhar para o seu lado e olhar para o mundo e para o que está acontecendo, para ser realmente um agente de mudança. Ô, Nathalie, você estava comentando sobre essas questões e eu fiquei refletindo aqui também sobre o poder e a necessidade de uma cooperação em rede, de um trabalho, de uma cooperação internacional. Quando você traz esses exemplos de que, por exemplo, 45% só dessas maiores empresas listadas ali na Forbes assumiram esse compromisso do Net Zero, no Brasil só 13 empresas. Eu fiquei lembrando de uma parábola que eu escutei esses dias, que basicamente tinham 2 homens dentro de um barco, aí um deles começa a fazer um furo embaixo de onde ele está sentado. Aí o outro pergunta, o que você está fazendo? Ele falou, por que você se importa? Eu estou fazendo um furo no meu pedaço do barco. Só que assim, todo mundo vai afundar se a gente fizer um furo em qualquer pedaço do barco. E daí a minha provocação para você é possível fazer um trabalho de qualidade quando a gente pensa nessas questões ambientais sem considerar essa cooperação internacional? Porque imagino que a gente não vai conseguir evoluir. E isso torna as questões ainda mais complexas, né? As negociações ainda mais complexas. Olha, adorei a parábola, muito boa. O problema climático, ele é um problema de natureza global. Então, não adianta, por exemplo, o Brasil... Enfim, eu quero muito que o Brasil seja vanguarda e complexo a transição antes de todo mundo. E a gente tem condições de fazer isso, tá? A gente tem ainda largas vantagens para ser o primeiro país a zerar emissões no mundo antes de qualquer um. Mas o fato é que não adianta a gente ser esse cara, né, sozinho, porque aí se a China continuar emitindo, se os Estados Unidos continuarem emitindo e a Nigéria bombar suas emissões daqui para frente, obviamente o problema ele não vai desaparecer. E, na verdade, você pode, inclusive, ter distorções várias aí em função disso. Então, é por essa razão, essencialmente, que a resposta à mudança do clima ela tem essa natureza global, o fato de lá atrás, há 30 anos, terem primeiro estabelecido um painel científico, né, o IPCC, o painel intergovernamental de mudança do clima, e depois criado uma convenção aqui no Rio de Janeiro, uma convenção sobre mudança do clima, para a gente poder achar, enfim, esse
equilíbrio, se é que eu posso chamar dessa forma, entre os vários agentes. Mas, só para emendar um pouco a resposta para você, João, por muito tempo esse equilíbrio, como eu estou chamando, ele foi totalmente fracassado porque a gente ficava tentando, nas negociações climáticas internacionais, achar quem é que ia dividir, quem é que ia carregar o fardo. E ninguém queria carregar o fardo. Então, era assim, não, vamos dividir o mundo aqui, o andar de cima do planeta que já emitiu não vai mais poder emitir, vai ter metas, o andar de baixo, que ainda quer emitir, não vai ter. E aí foi um fracasso total. A gente gastou 20 anos no chamado Protocolo de Quioto, que tinha lindas, né, considerações, era um negócio super bem formulado, mas que deu errado, justamente por isso, ninguém quer carregar o fardo. Foi muito duro, mas quando tem um super fracasso em Copenhague em 2009, os países, né, os diplomatas, os negociadores se olham e falam, gente, não adianta insistir, esse modelo deu errado, vamos construir um outro, que talvez a gente não ache tão bonito, mas que pode dar certo. Então, quando se chega ao acordo em Paris, em 2015, de trabalhar com uma outra lógica, ela mudou radicalmente as expectativas. O que aconteceu de 2015 para cá, né, que é pouquíssimo tempo, 8 anos, mudou tudo. A gente começou a ver, enfim, que todos os países têm que fazer alguma coisa, cada um vai fazer aquilo que pode, e isso desencadeou investimentos, tecnologia, opiniões públicas que não estavam presentes, porque todo mundo virou parte da solução, né? E não só alguns parte do problema. E eu acho que é onde a gente está agora, e eu acho que é onde é muito difícil, né? Cooperação radical nunca é fácil, mas é onde a gente precisa, de fato, insistir e tecer aí as redes necessárias, porque tem muita coisa ainda para ser feita. Para a gente falar em redes e em conexões entre os variados temas aí da agenda ESG, a Mais Diversidade é uma consultoria de diversidade e inclusão. Então eu queria que você trouxesse para a gente um pouco de como é que esses assuntos se conectam com essa agenda. Tem alguns caminhos que já a gente pode vislumbrar. Por exemplo, quando a gente fala de justiça climática, racismo ambiental, que são 2 conceitos que eu gostaria que você explorasse, mas numa forma mais ampla, as questões climáticas, a emergência climática, elas atingem de forma mais específica grupos vulneráveis? Olha, essa é uma discussão muito importante, obrigada por colocá-la aqui na nossa conversa, porque tem um lado muito positivo, né, de expressões como justiça climática e racismo ambiental, terem sido propagadas, né? Muitas pessoas falam, mas eu acho que a gente também está começando a entrar numa certa cacofonia, que qualquer coisa, justiça climática, enfim, eu acho que a gente precisa ter muito cuidado, porque não é uma marca bonitinha. A gente falar de justiça climática é muito difícil, tem coisas muito delicadas por trás, né? E aí, tem várias formas de se entender esses termos, da sua aplicação, as suas consequências, inclusive legais, inclusive jurídicas, né? Mas, vamos lá, tentando ser objetivo aqui, mudança do clima afeta pessoas, mais do que ecossistemas e etc., afeta pessoas, né? E a gente tem pessoas nas várias sociedades que são mais vulneráveis em determinados aspectos sociais, econômicos, culturais, assim por diante. O que aconteceu foi que, por muito tempo, as tratativas de mudança do clima, elas eram muito brancas, muito masculinas, muito andar de cima do planeta, né? E não, como eu mencionei há pouco, assim, a gente não tinha soluções efetivas, a gente simplesmente dava soluções técnicas e que não exatamente funcionavam, que não colavam, né, com aquilo que a sociedade precisava. Então, de lá para cá, de novo, evocando o Acordo de Paris, quando a gente deixa de lado essa noção de que eu vou dar o fardo para alguém carregar e começa a ir realmente à raiz dessas questões, uma gama de vozes entra nessa conversa. Então, crianças, né? A Greta Thunberg não existia lá, quer dizer, existia, mas não estava dentro. Ela não era escutada em 2015. Hoje ela é escutada, ninguém fala nem o sobrenome. É Greta, né? Todo mundo sabe quem é essa menina.
Então, as vozes das crianças, as vozes das mulheres, as vozes LGBTQIA+, as vozes negras, as vozes indígenas, que já eram, inclusive, presentes, mas, de repente, você começa a falar, peraí, todo mundo tem que estar nessa conversa e tem que ter substância, não é só colocar na mesa para parecer que está todo mundo na mesa, tem que ter substância nisso que a gente está falando. E aí essas pessoas começam a vocalizar aquilo que lhes afeta diretamente. Então, a questão do racismo ambiental, que é um termo, se eu não me engano, da década de 80, né, que era bastante, enfim, foi muito presente na realidade dos negros americanos que sofriam muito com contaminações químicas, né, eles eram, enfim, moravam em áreas que eram sempre as áreas de depósito de substâncias contaminantes. Isso começa a se propagar, e aqui no Brasil a gente começa a ter grandes lideranças negras, como a Dulce Pereira, enfim, e outras que começam a trazer isso para a nossa realidade, né? Quem é que está morrendo quando tem enchente? Então, em geral, as pessoas que estão excluídas geograficamente nas cidades e que são as pessoas com menor renda e que são as pessoas, em geral, pretas, pardas e afins. Então, essa conversa é uma conversa que ela está sendo abarcada. Eu acho que não é que não tinham vozes antes, essas vozes sempre existiram, mas a gente está abrindo espaço para essa conversa acontecer e começando a criar soluções, né? A solução para o racismo ambiental, obviamente, passa pelo antirracismo, mas ela requer também decisões públicas que são muito difíceis, né? Que é onde é que as pessoas que hoje são as que vão ser primeiramente afetadas por inundações, né? Como, sei lá, litoral norte de São Paulo, como é que a gente lida com isso, né? E é muito local, é muito caso a caso. Então, respeitar o direito de cada um viver, né? E de ter seu território, ter direito às suas... enfim, a tudo, a vida, né? Ao bem viver, eu acho que é o que está em jogo. Eu não acho que a justiça climática ela tem exatamente uma tradução para a realidade brasileira, tá? A justiça climática ela sempre foi muito pensada nas negociações como algo entre países ou territórios que vão deixar de existir, que é o caso das pequenas ilhas, né? Eu acabei de voltar lá da Micronésia e, enfim, entrei muito com eles nessas questões. E como é que esses países que foram os que menos emitiram vão ser os que vão desaparecer, né, por conta dessa história toda. Então, é muito mais a justiça climática nesse entendimento, é um entendimento entre poderosos e pessoas sem poder que, de repente, vão perder tudo e não tem como, né, só se, sei lá, não sei, não tem como deixar a ilha delas... flutuando ali, como elas sempre viveram, com segurança. Então, para a nossa realidade brasileira, essa história de justiça climática tem que pensar um pouco melhor, né? Inclusive que o Brasil é o 5º maior emissor de gases de efeito estufa. Então, a gente não tem posição de coitadinho, a gente tem uma posição de protagonismo e responsabilidade internacional. E para dentro do país, aí sim a gente tem que pensar nas várias dimensões em quem é que sofre injustiças, né, e quem é que está aí afetado não só pelas consequências da mudança do clima, mas afetado também por questões de racismo ambiental. Então, é uma pergunta complexa e eu acho que a gente não tem as respostas exatas aí para como lidar com isso. Só fica o meu recado aqui para a gente ser muito cuidadoso para que essas expressões não virem, né, assim como ESG, de repente ESG virou, sei lá, muita coisa, né, Ricardo? Mas será que, enfim, tá indo ao âmago das questões que a gente precisa que sejam tratadas? Boa, Nathalie, eu quero pegar esse ponto da responsabilidade que você trouxe. A gente falou um pouquinho sobre o papel dos governos, o papel das empresas, mas e o papel das pessoas nessa discussão? Eu adorei quando você trouxe que a gente precisa se livrar também um pouquinho dessa culpa. Como você vê o papel de cada pessoa nessas discussões sobre as questões climáticas? Eu que estou aqui em casa, escutando esse podcast, estou trabalhando, cheio de coisa para fazer, como é que eu posso ser um pouquinho mais responsável sobre essas questões? E que tipo de impacto eu posso gerar, mesmo que no meu microambiente de influência aqui? O que você recomenda para os nossos ouvintes? Ótimo, olha, eu acho que todo mundo tem como fazer escolhas visíveis. E uma vez que a gente faz essas escolhas e que elas são vistas, né, a gente tem o poder de criar movimentos. Então, por exemplo,
alterar as nossas dietas, aquilo que a gente come, para comer mais vegetais do que proteínas, é sim algo que tem um impacto grande, tá? Estou dizendo aqui para as pessoas não comerem carne, ou não comerem peixe, não comerem... Não, eu só estou dizendo que dietas baseadas em plantas, elas são ótimas para o clima. Não quer dizer que todo mundo tem que parar de comer isso ou aquilo que gosta da noite para o dia, mas se você começa a ter essa opção, você vai também influenciar outras pessoas a verem que isso é possível, é bacana e que faz bem. A mesma coisa com relação ao transporte. O transporte é uma coisa para a gente ainda muito, muito difícil no país. Eu acho muito difícil, né? Pelas questões que a gente tratou antes. Raras vezes somos nós que escolhemos. Em geral, enfim, as opções já estão dadas. Então, aqui, é claro, a gente podendo ter uma mobilidade mais ativa, caminhar mais, andar mais de bicicleta e quem sabe ter um carro elétrico ou carro híbrido, usar o carro híbrido, né? Porque no caso do Brasil, mais de 90% dos veículos são híbridos, mas quem é que está abastecendo com etanol, né? Pouquíssima gente, aí por que razões, de novo, que voltam à política. Mas isso também é interessante, então repensar ou pensar como a gente se move é importante, né? E tem uma questão, então, dieta, o transporte é outra coisa importantíssima, a outra é a questão crítica do avião. Eu que tenho que viajar, né, inclusive para fazer o trabalho que eu faço, mundo afora, eu criei uma política pessoal de compensar as emissões de tudo que eu voo, né? E faço isso, enfim, sem culpa, porque eu quero que as minhas viagens, que são inevitáveis, elas pelo menos financiem ações positivas para o clima. Agora, aqui eu queria dar uma dica para vocês. Vocês já devem ter visto por aí calculadoras de emissões. Usem elas são positivas, por exemplo, nesse caso que eu estou contando das viagens, né? Eu compenso lá na plataforma da ONU, que aposenta créditos de carbono oficiais, e tem lá uma calculadorazinha. Mas fiquem muito, muito atentos, porque eu não sei se vocês sabem, mas quem criou a calculadora inicialmente foi uma petroleira. E não foi porque ela era boazinha, mas porque existiu essa estratégia, né? Existe ainda, de passar a culpa para os indivíduos, fazer a gente se sentir tão culpado pelas nossas emissões, esquecer do real problema, que é combustível fóssil, enfim, que é desmatamento, etc., que a gente, enfim, nem falaria mais no assunto. Então, fiquem muito, muito, muito ciosos, muito atentos para que repensar hábitos, repensar escolhas individuais não vire um fardo, não vire algo que a gente se sente culpado e daqui a pouco você está com eco-ansiedade, né? Um pouquinho é bom, porque a gente vai, tipo, eu estou vendo aqui que eu posso melhorar um pouquinho. Mas não entrar numa paranoia, porque ela não vai ser positiva nem para você, nem para o planeta. Por fim, tem que cobrar, use a rede social. As empresas hoje, sempre que você pergunta, que você questiona, elas são obrigadas, né, a responder. A gente sabe disso e acho que esse podcast tem tudo a ver com isso também. Muito legal, você falou eco-ansiedade, essa expressão eu não conhecia, eu tinha escutado recentemente ansiedade climática e o número de pessoas que dizem que não pretendem nem ter filhos por conta das mudanças climáticas, né? E aí gosto quando você fala da questão da responsabilidade mais do que ficar se sentindo culpado, porque a culpa pode até paralisar, né, Nathalie? Vamos caminhar para o nosso final aqui, lançar um olhar lá para o futuro. Eu queria primeiro fazer uma pergunta para um futuro de curtíssimo prazo. Quais são suas expectativas em relação à COP, que acontece agora no mês de novembro, certo? Novembro em Dubai. Dezembro em Dubai. E a segunda, num futuro mais de médio ou de longo prazo. Eu estou correto quando eu digo que o Brasil, fazendo a sua lição de casa, tem plenas condições de liderar o mundo rumo a uma economia de baixo carbono, uma economia sustentável, ou tem um pouco de otimismo exagerado aqui na minha ideia? Eu acho que a gente adora ser o país que enfim, a gente quer muito ser bem visto e bem falado mundo afora, né? Estou com você nisso aqui, Ricardo, mas hoje a gente está na lanterninha, tá? A gente não está bem, a gente não está nem no meio. A gente olha os rankings todos de política climática, de inovação, a gente ficou para trás, tá?
dá para recuperar o tempo perdido, mas, como eu falei, a gente inclusive tem oportunidades muito claras de cortar emissões ainda nessa década e, sabe, dá para chegar em 80% a menos de emissões em 2030. Que país pode fazer isso, né? Então, é fantástico. Isso é factível, esse número é muito impressionante. É factível. Isso eu posso até... Sei que a gente está fechando aqui, mas é fruto de um exercício tanto técnico, acadêmico, quanto de discussões políticas, de avaliar todos os cenários possíveis para o Brasil e ver que até 2030 a gente conseguiria chegar a 80% a menos de emissões em relação a 2005, fazendo basicamente 3 coisas, que são reduzindo radicalmente o desmatamento, fazendo um pouco de restauração florestal, né, ou seja, plantios aí de árvores, não muita coisa, e adotando um preço de carbono para a indústria e para alguns segmentos aí que dependem de energia. Então, não é tecnologia nova, não precisa de botão mágico e tem baixo custo. Quando você fala de adotar um preço de carbono, o que isso significa? É ter um mercado regulado, ou seja, nossas indústrias, né, que têm mais emissões, elas terem que começar a ter padrões mais eficientes, inclusive se elas não conseguirem alcançar, elas podem comprar, enfim, permissões de outras empresas, podem transacionar. Perfeito. Agora, quando você fala de prioridades para a COP, o que esperar para a COP28, eu acho que essa vai ser uma COP de uma batalha entre empresas de petróleo e gás e o resto do mundo. Eu acho que isso que está encenado, até porque vai acontecer, né, nos Emirados Árabes. Então, toda essa questão dos combustíveis fósseis sobreviverem ou se transformarem ou desaparecerem é o que vai estar em jogo, tá? E eu acho que o Brasil, que é um país cujas emissões principais são do desmatamento, também não vai poder correr, tá, dessa história toda. A gente está aí, nesse momento, discutindo... enfim, uma possível exploração na foz do Amazonas, né, vira um tema quente na política, e a Petrobras falando que vai querer fazer transição energética, muito bom. Então, o Brasil também vai ser chamado a essa questão, e acho que vai ser um ambiente bastante tenso e complicado, e estaremos lá contribuindo. Vamos acompanhar. Agora, para a gente encerrar, Nathalie, eu queria que você dividisse com quem está nos acompanhando quais são suas redes, a do Instituto Talanoa, e o que é mais interessante, você deu uma baita aula para a gente sobre o tema. Como é que eu continuo esse aprendizado? Que dicas você daria de filmes, séries, newsletters, o que vier à sua cabeça para a gente continuar se aprofundando no tema? Legal, olha, bom, as minhas redes são, em geral, o Nathalie, né, como escreve meu nome, no Instagram, no Twitter, no LinkedIn. Então, eu tenho postado bastante coisa, inclusive no LinkedIn, para as pessoas, dicas, podcasts. Vou postar isso daqui também. Opa! De podcasts, livros, cursos. Hoje tem uma gama grande de materiais de qualidade sobre isso. E eu acho que hoje eu gostaria de indicar, eu acho que tem uma série que é sobre que a mulher, vira a primeira-ministra, não, ela é ministra de Relações Exteriores da Dinamarca, ela tem que negociar com a Groenlândia. É porque tem uma da Apple TV que chama Extrapolations, é essa ou não? Não, não é essa. Tá. Essa também é super legal, Extrapolations é muito legal. Podcasts eu gosto bastante de 2 aqui no Brasil. Um é o Tempo Quente, que descreve muito bem os lobbies e as nossas realidades, os nossos desafios. Um outro que a gente ajudou a produzir com a revista Piauí, que foi, ai meu Deus, A Terra é Redonda Mesmo, que, enfim, também está no ar, super legal, acho que foram 8 episódios. E acho que a gente está agora começando a ver mais literatura, então é algo que me interessa bastante. Eu acho que tem muita literatura em inglês maravilhosa, mas em termos de país, aqui de Brasil, tem a Torre Global, do Roberto Veras, que acabou de publicar, tem alguns livros muito legais da própria Eliane Brum, tem Bandeira Ocotó, né? E eu acho que a gente está vendo... Tem um lindo que eu li esse ano ai, meu Deus do céu, Michelini. Gente, foi um desastre.
Perfeito. A série do Netflix, A Borgen, é muito interessante porque acho que detalha um pouco dessa economia política, né, do petróleo, o que faz um país que quer investir em petróleo porque nunca teve a chance de investir em outra coisa, que de repente está no momento errado. Se ele tivesse oportunidade 60 anos atrás, ele teria explorado, mas agora é tarde demais, não cabe mais no orçamento de carbono. Mas, enfim, ficam aqui algumas dicas e foi um super prazer conversar com vocês. E você está com um livro aí para lançar? Está pensando num projeto nessa direção ou não? Estou escrevendo. Imaginei. Que bom. Tem previsão de lançamento? Não, estou escrevendo ainda, não sei quanto tempo vai levar. Bom, sem pressão, porque esse é o tipo de pergunta mais ou menos igual quando a gente está escrevendo tese, dissertação. E aí, como é que tá? É um processo, né? Prometo que quando ficar pronto eu te aviso. Tá bom, querida. Muito obrigado por ter estado com a gente. Foi uma aula mesmo sobre esses temas. Obrigado pela generosidade, viu? Obrigada, foi um super prazer e a gente fica em contato. Com certeza. Pessoal, esse aqui foi o último episódio do ABC do ESG. Fechamos com chave de ouro essa temporada inédita do Diversitalk, que é o podcast da consultoria Mais Diversidade, que tem o objetivo de aproximar você aí da agenda ESG. O nosso roteiro é resultado da colaboração do time aqui da Mais. Júlia Dreza, Mike Faria, Gui Teixeira, todo mundo que trabalhou para levar essa temporada para vocês. Você encontra esse podcast em todas as plataformas de áudio, inclusive claro, na Aurelo, no Spotify, no YouTube, no Deezer e em todas as demais. Se você gostou, compartilha aí com o pessoal da tua empresa, a liderança, a equipe, os amigos, as amigas, todo mundo. E claro, manda sugestões, críticas e os elogios pra gente. Inclusive, pra gente já pensar aí, quem sabe numa próxima temporada, você quer aprender mais sobre o quê? Manda pra gente aí a sugestão lá no Instagram, @maisdiversidade. Com essa mesma arroba, você também pode marcar a gente quando for compartilhar o episódio. A gente adora ver vocês ouvindo o episódio na academia, no ônibus, no trem, no metrô, na caminhada, na bike, pra falar de veículos sustentáveis, como a Nathalie lembrou aqui. Bom, foi uma temporada e tanto. Obrigado pela companhia sonora nessas conversas incríveis e estamos juntos, juntas e juntes por aí. Valeu, gente!